Boa tarde, gente. Todo dinheiro que eu gasto volta 7 vezes multiplicado para mim. Todo dinheiro que eu gasto volta 7 vezes multiplicado para mim. Vocês repetem pela manhã, ou à noite, ou quando for pagar uma conta, aí vocês falam, todo dinheiro que eu gasto volta 7 vezes multiplicado para mim. O que a gente joga para o universo, bondade, a gente recebe bondade, tá? Se a gente jogar ódio, a gente vai receber ódio. Você está jogando prosperidade e ela vai retornar a você. Bem, você que gosta do meu conteúdo, clica no gostei, compartilhe, tá, gente? Dá uma força aqui. Eu vou fazer um vídeo, né? Vou falar, aliás, sobre isso. É sobre os ciclos de Saturno, do momento do nosso nascimento até a nossa despedida, né? O que o ciclo de Saturno é bom entendermos o ciclo de Saturno. Saturno representa o Senhor do Tempo, o Karma. Ele representa reconhecidamente numa era antiga como Eliu, ou Jeová, ou Elohim. Saturno representa sempre a colheita, a nossa colheita. E como esse ciclo influencia desde o nosso nascimento. É bom nós entendermos o que está associado à nossa árvore ancestral. Tá? Olhar para trás, para a gente consertar ou tentar amenizar aquilo que se repete como reflexo no nosso ambiente familiar, nas nossas gerações presentes, nossas gerações também como netos, bisnetos. Então, a gente entender o ciclo de Saturno é importante para o nosso desenvolvimento espiritual, financeiro também. Tá bom? O primeiro ciclo de Saturno ele se dá aos 7 anos de idade. Algumas crianças amadurecem um pouquinho, né, de acordo com o dia e o mês dela, mas influencia mais aos 7 anos, que é, até pelos cabalistas, fala 7, 14, 21 e assim 28 sucessivamente. É quando a criança começa a entrar na fase dos porquês e quando os dentes muda a dentição, né? Os dentes ficam podrezinhos, caem, né? Então é uma época, tanto de época de madureza, que agora não, até que aqui no nosso país tem criança que entra na escola com 4 anos, né? Mas é uma fase de amadurecimento já para a criança aos 7 anos. É o primeiro ciclo de Saturno, é aos 7 anos. Ela forma a personalidade da criança, a criança começa a perguntar, né, os porquês da vida, né? Então Saturno, a criança começa a deixar um pouco aquela fase de gatear e ela entra numa época de aprendizado. Também é um ciclo, Saturno estiver negativo ou de acordo com o ciclo da família ancestral, porque Saturno representa uma árvore ancestral também. A criança aqui pode ter, ou o pai e a mãe, né, lidar com doenças, né? Ou, tanto na questão óssea, como o desenvolvimento da criança. Um Saturno bem localizado no mapa, ele também é um bom desenvolvimento físico, psicológico também dessa criança. Ela forma a primeira mudança na infância da criança. Rege os dentes, os ossos também. A segunda fase da criança com Saturno é os 12 anos. Vamos dizer que também os 12 anos é o primeiro ciclo de Júpiter. Né? Júpiter, ele retorna, ele leva 12 anos para dar uma volta, né? Ele representa o horário do nosso relógio. É onde a criança também, ela engorda, ela mexe com os hormônios, é uma fase também de crescimento físico, psicológico. Júpiter bem desenvolvido no mapa, a criança desenvolve bem o seu estudo também e desenvolve aqui nessa época a fase talvez um pouco espiritual. Então é primeiro o retorno de Júpiter e também a segunda fase de Saturno. Aí Saturno entra como estágio, né? Ele expande a liberdade da criança com os 12 anos, desenvolve a maturidade. É tanto que Jesus entrou no templo aos 12 anos e fez a sua primeira pregação junto com os sacerdotes, está no livro de Mateus. A criança também ele começa a carregar bastante jugo dos pais aos 12 anos, como forma de religião e crenças. Questões religiosas também, a criança também pode perguntar, né? Não ser muito acordo com a escolha. Mas é uma fase de desenvolvimento mais de estudo, né, aos 12 anos. Né? É um período também fértil para a realização. Os 14 anos de uma criança, na época de Saturno, ela forma, digamos assim, a primeira oposição de Saturno. Né? Aqui é um teste de fé, um teste para desenvolvimento, é um teste aos 14 anos,
de madureza. Tem criança, agora acho que nem tanto, né? Mas aos 14 anos a criança tem muita oposição dentro de casa, às vezes com a questão de estudo, faz oposição ao pai, às ideias do pai, às ideias da mãe, onde também, dependendo desse Saturno, no mapa de uma criança, às vezes é um jugo muito pesado, ok? E também nessa época Saturno faz um sexto com Urano, é por isso que é bom a gente entender o mapa de uma criança, né? Porque isso tudo tem ligação de acordo com a Lua, com o Sol, o desenvolvimento da criança. E é um período restritivo. Um Saturno mal localizado são adolescentes que vão fazer escolhas negativas, são adolescentes que vão trazer algum débito ancestral para ser trabalhado na família. Aí é onde que a gente já viveu, né, alguns anos para trás, as famílias, eles não entendiam e colocavam até os filhos, né, ou para fora de casa. Eu vim de uma época em que isso, vamos dizer, era mais frequente, né? É um período assim restritivo e conflituoso dentro da família. Depende muito do Saturno localizado dentro do mapa aos 14 anos, ou seja, de nascimento, né? É onde também a criança enfrenta problemas familiares como separação, divórcio, porque o mapa dos filhos às vezes influencia aquela árvore ancestral, o pai e a mãe passar por aquilo. Está no mapa dele que aos 14 anos seu pai e sua mãe vai se separar, porque está dentro da árvore da família. O não merecimento, o problema do casamento, coisas que se repetem dentro da família. E tem bloqueios sociais também. Vai depender desse Júpiter mais de Saturno aqui no mapa. Tá? Bloqueio também sociais. Tá? É onde as pessoas começam a fazer coisas, alguns adolescentes fazem ter coisas bem difíceis. Se deve só ao Saturno no mapa? Algumas coisas sim, porque se você tem um Saturno mal localizado, está mostrando que a sua família tem uma necessidade espiritual ou de crença que precisa reformular, precisa trabalhar aquele sistema. Eu lido com pessoas que a gente fala assim, nossa, eu vim de uma família que tudo isso se repete. Só para finalizar nesse vídeo aqui, depois outro vídeo, eu vou dar continuidade aqui aos 21 anos. Pessoas que nasceram aqui no Brasil ou vêm de uma descendência indígena, o karma, por incrível que pareça, é mais suave. Mas uma pessoa que eu pego um sol ou uma lua, que eu não vou citar neste vídeo, de determinadas casas, eu sei que a reencarnação daquela pessoa é mais puxada para a questão de crenças, dificuldades também monetária, que são os 3 pilares, né, digamos, da sociedade, a pobreza, fome, questões de família. E isso tem a ligação com o Sol e com a Lua, e esse Saturno dentro do mapa. É onde eu vejo o karma vai, digamos, atuar mais. Vamos supor, se você vê uma reencarnação, vou dar um exemplo aqui, tá? Sem discriminação. Vamos supor que alguém venha do Reino Unido, né? Uma lua, não vou citar qual é a casa de lá. E mostra que essa pessoa vem dessa linhagem de 4, 5 gerações lá para trás das minhas costas. O que significa um peso maior, porque tem relação com domínio, com guerras, com N coisas difíceis, né, que a gente sabe disso, que a nossa sociedade planta. Então, é diferente de uma pessoa que às vezes vem com um país novo, como o Brasil, algumas ilhas, por exemplo. Aí a pessoa tem uma possibilidade de um crescimento, tem menos nuvem, menos karma dentro da família. Então, aos 14 anos, é onde, dependendo desse Sol, de Saturno no mapa, faz escolhas com as suas restrições muito voltadas. Encontra restrições no estudo, restrições no trabalho, restrições que é onde o pai e a mãe vai se divorciar, o pai, sei lá, ou a mãe tem, porque pelo mapa do filho a gente sabe se o casamento do pai e da mãe dá continuidade ou não, tá? Pelo mapa dá para saber. Então aqui é uma idade de maturidade e responsabilidade, tá bom? Alguns nessa idade às vezes pode se perder. E também encontram uma oposição nessa idade de Urano, ou outros encontram o sexto com Urano no local de nascimento. Então aqui as pessoas podem, alguma idade, até procurar os avós. Então você que gosta desse conteúdo, vou, no caso, dar continuidade a outro vídeo, tá, gente? Para o vídeo não ficar muito longo. Então eu estou falando dos ciclos de Saturno no mapa, para a gente acompanhar dentro da família. Porque às vezes eu entro com o pai e mãe que procura o mapa dele, mas às vezes não entende que o mapa dele está associado e que o filho também está. Independente, aquele bisneto, aquele tataraneto, aquela geração seguinte, ela está associada a você. E você, a sua ancestralidade.
E Saturno dentro do mapa mostra isso, a sua Lua também, é seu Sol. Tá? Como, por exemplo, eu nasci no Brasil, o meu mapa está associado ao Brasil. Todos que nasceram aqui estão associados à egrégora e o karma desse país. É como cada um vai trabalhar isso. Independente de Saturno no mapa, também mostra isso dentro de uma nação e dentro do seu mapa. Tá bom, gente?